permitted or well-regulated opportunities to use those materials. Então, uma questão que eles têm que é um problema em Califórnia é o que fazer com esse óleo do saneamento, ou esse lodo do saneamento, né? Então, não tem hoje em dia uma solução que seja completa e que esteja bem, não há regulamentação clara sobre o que fazer com esse lodo sanitário. You would have no issues when you had a selective collection of organics as opposed to sewage in treatment of the residuals. Então, quando a gente trata os resíduos, se a gente não joga esses resíduos, de fato, no saneamento básico, mas faz a separação seletiva, a gente diminui esse problema. I hope that's clear. Actually, let's see if there's a question. Não sei se ficou claro ou se tem mais perguntas nesse sentido. Rosanna? Não, ficou. Ok. Ficou. Posso só emendar mais a última? Então, nós falamos um pouco da destinação do composto. Agora, o Kevin nos mostrou, falou da questão do tratamento em si, né, da biodigestão e da compostagem. Agora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade dele aqui conosco e tocar num assunto que não é muito foco aqui da apresentação, que é a coleta, né? A coleta é essencial para um composto de qualidade, né? Nós devemos coletar seletivamente os orgânicos para que tenhamos condição de obter um composto de melhor qualidade, né? Então, eu gostaria que ele contasse um pouco da experiência de São Francisco na coleta seletiva. A coleta de orgânicos aqui no Brasil ainda é muito incipiente, né? Você deve saber. Está começando agora a coleta de orgânicos, né, pelos grandes geradores. Em São Paulo começou assim. Nós também temos a intenção de começar pelos grandes geradores também. Então, gostaria de ouvir um pouco, Kevin, a sua experiência com a coleta em 3 tipos, né, que é a nossa expectativa de implantação. Surely, we do have 20 years of experience at collection of organics, and it is still difficult. It is not something that comes easily. I think what you described was starting with the big generators is the simplest and most logical way to start, and it gives you a strong base of it gives you a strong base of volume to make your routes efficient. Então, nós temos 20 anos de história, mas até o dia de hoje não é fácil. Mas eu acho que a sua iniciativa de começar com aqueles que são os maiores geradores, isso vai te dar volume suficiente para você poder começar o projeto. It has the additional benefit of dealing with businesses where the employees can be trained and taught to do the work, as opposed to a household where it's a voluntary situation. E isso é muito bom porque você pode ir numa empresa onde o funcionário então passa por um treinamento que é obrigatório sobre como separar, como posição de você ter que ir na comunidade explicar à dona de casa aquele assunto e é voluntário se ela quer ou não quer separar. And the most important part is education. You simply have to train people, whether it's your employees or your children training the parents. It has to happen over and over and over again. E a parte mais importante, portanto, é a educação. Educação, seja dos seus funcionários ou das crianças nas suas escolas, e os pais ensinando as crianças, e muitas vezes as crianças ensinando os pais. Obrigada. Bom, então, pessoal, vou abrir a palavra agora para o público, para perguntas. Vamos fazer uma rodada de perguntas, umas 4, 5, pode ser? E aí o Kevin responde, a gente vê se tem mais e a gente abre outra rodada. Está aberta a palavra, não sei quem pode levar o microfone. Beth, Quem quiser falar. Beth, Você before we ajuda? jump in, I had one more thought on Rosanna's question, if I could Okay. just finish. Okay. Rosanna, Pessoal, vinha. Ele só vai responder acrescentar mais um complemento à resposta da Rosana. the difficulty we're facing right now is with contamination in the organics, in
what we find we collect from businesses and apartment buildings and residents, contamination in the organics. Então a questão que nós temos hoje em dia mais assim que mais nos preocupa é a contaminação desses orgânicos. Orgânicos que a gente recolhe tanto das empresas como dos lares. The Contaminação. we have our system is mandatory now, and we are facing enforcement issues with people getting them to do the right thing. Hoje em dia é obrigatório fazer essa separação. E o problema que nós temos é, de fato, como fazer aplicar essa lei para que as pessoas, de fato, separem. We have chosen not to fine people to this point for contamination, but we will begin that this year. And instead of fining them, we're slightly increasing their rates. Então, como que a gente está lidando com essa questão? A gente decidiu que a gente não vai colocar uma multa no cidadão porque ele não separou correto e ele contaminou. Contaminou é que ele jogou uma coisa no orgânico que não deveria estar no orgânico. Né? Então, o que a gente faz? A gente aumenta a taxa de coleta de lixo daquele que não separa bem. We found that no, it's interesting. There's a political resistance to creating this penalty like a parking ticket, and instead we've seen businesses start to hire people in to do the proper separation. Então a gente está vendo uma espécie de resistência por parte da comunidade de pagar essa taxa, porque se fosse como uma zona sul, você quer colocar seu lixo lá, você paga, né? Mas o que a gente está vendo que está dando bom resultado é que as empresas estão começando a contratar pessoas para fazer o gerenciamento desse resíduo. So, for instance, with an apartment building, we've started to increase their rates. They've seen the cost of the increase. They've decided to add staff to do the separation for the apartment dwellers that the individual apartment dwellers aren't doing. Então, o que estão fazendo? Vamos pegar um condomínio. Então, o condomínio tira o lixo dele para fora, ele vem contaminando, ele está vendo aquela taxa de lixo que está aumentando, começa a entender o custo que isso tem, e ele diz, então é mais barato contratar 2 caras aqui para que ele faça a separação do lixo que o dono do apartamento não está fazendo. So it becomes an opportunity for an employment creation, and this is where, in talking with Catadores, I think we think about how can we develop this model to reach more people, to reach more businesses, and to reach residential people. Então, exatamente aqui, isso não é somente a questão do lixo, mas estamos criando oportunidades de emprego. E aqui eu quero conversar muito com as pessoas dos catadores, porque nós podemos, com isso, treinar as pessoas para que possam, de fato, chegar e falar com as moradias, apartamentos e com as empresas. Então, voltando, quem você pediu a palavra? Se apresente, por favor. Nome e instituição. Olá. Olá. Olá, tá me ouvindo? Meu nome é Leonardo, eu sou da SEMADOR, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vim representando o município e nós estamos passando realmente por problemas de coleta seletiva. O nosso aterro sanitário ainda não foi feito. Está terminando de fazer o aterro sanitário ainda, então lá nós temos um lixão, onde deixamos todos os tipos de resíduos lá. Passamos agora por um projeto dos catadores, né? O que o município viu era de unir realmente os catadores e fizemos um programa de reeducação com eles, formando 150 catadores e ali para eles terem gerando renda com isso. Só que o problema que nós estamos tendo lá realmente é a destinação do resíduo. Né? O povo não tem consciência da separação dos resíduos e isso está prejudicando muito porque o resíduo está aumentando, o lixo está aumentando e não tem para onde jogar, não tem para onde levar. Porque nós não temos nem aterro sanitário. Né? E um outro problema muito grande é a questão da logística reversa. E eu queria perguntar como que eles tratam com essa logística reversa em relação a lâmpadas, as pilhas, porque não pode ser esquecido também na questão de resíduos, as lâmpadas, porque não tem uma destinação e um reaproveitamento desse resíduo. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Quem mais, por favor? Eu peço para dar tempo das respostas
compostos, da tradução consecutiva, a pergunta ser um pouquinho concisa, um minuto tarde. ou mais. Obrigada. Meu nome é Moscatelli, a gente veio de Guararema, a gente faz parte de uma ONG chamada Proterra. Guararema fica a 70 quilômetros aqui de São Paulo, né? E a gente tem um projetinho, e algumas pessoas aqui acho que já praticam, que é a compostagem doméstica. São aquelas 3 caixas, algumas vão minhoca, outras não. Eu queria saber se na Califórnia também tem algumas iniciativas parecidas para que o cidadão puxe para si também, né, a responsabilidade, não só esperar o poder público, que a gente sabe como que é, o poder público demora mais, tem outras moedas em jogo, né, mas queria saber se tem alguma iniciativa similar em São Francisco, na região. E depois eu queria saber se a gente pode, tanto com o Eduardo quanto o Kevin, trocar informações. Só um minuto, que eu acho que não está tradução. Ok. Ok. Então, e só finalizando, eu queria saber se a gente pode depois, ao final, trocar contatos e informações, tanto com o Eduardo quanto com a secretária e com o Kevin. Obrigado. Próximo. Boa tarde, meu nome é Amanda, eu estudo gestão ambiental na USP Leste, e eu estou estudando usinas de compostagem e composto. Eu gostaria de saber do Kevin... Alô? Microfone falhou. Falhou? Ai, meu Deus, tudo aqui hoje tá difícil. Dava para ouvir. Não é tanto assim. É tocado a lenha. Composto, deve ser o composto que não eu sei. E eu gostaria de saber, em São Francisco, como é realizado o monitoramento da qualidade do composto. E são 2 perguntas, na verdade. Como é feito esse monitoramento da qualidade do composto, tanto das usinas, né, da compostagem centralizada, quanto das domiciliares. E a outra é como é feito o mercado de venda ou distribuição do composto orgânico. Ok, obrigada. Passa para o... Tá. A Soraya fala e depois o Diógenes, aí eu vou passar para a mesa, pode ser? Depois eu abro de novo. Boa tarde, queria cumprimentar a mesa na pessoa da Betinha, colega aí de algum tempo. Eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se... acho que é Mary, né? A cidade? Berkeley. Marine, ok. Se vocês têm retenção in situ, ou seja, se as pessoas em casa, além de fazer a segregação, se elas atuam na compostagem domiciliar. E a segunda pergunta relacionada a isso, vocês têm calculado o quanto isso pode reter de emissão e, inclusive, economizando no transporte, né, porque são 2 retenções, são 2 economias aí, a de deslocamento, né, do resíduo e a da própria compostagem. Tá? Se vocês tivessem isso, seria interessante. Eu sou da cidade de São Paulo, da Secretaria de Serviços, e atuo em Anlurb, tanto quanto o nosso colega Estorel. Obrigada. Então, a gente passa para o Diógenes, depois para a mesa. Boa tarde a todos, meu nome é Diógenes, eu sou da Prefeitura de Goiânia. Minha pergunta é muito parecida com a dos demais colegas, né? Já que a gente está falando sobre resíduo zero, eu gostaria de saber, assim, o que vocês têm de dados na Califórnia dos municípios que aderiram ao conceito resíduo zero, quantos % da população fazem a compostagem, né? E qual que é a contribuição disso sobre todo o sistema? Já que, como a colega falou, né, nós temos economia de combustível, menos emissão gasosa, quer dizer, menos custo como um todo. You ready? Let's see, thank you for those questions. I'm going to start with the first person first from, is it Pasa Grande? To the question of educating catadores, and I think you really were asking, what does it take to help your municipality reach these, change behavior? And the answer is education. Programs first, then education, and then enforcement.
Então, eu acho que se eu entendi bem tua pergunta, o problema que você tem é mais como você faz para que a cidadania adira e comece a ter uma mudança nesse sentido. Eu acho que primeiro vocês precisam, um caminho para poder chegar a esse sucesso é, você precisa ter um programa, depois do programa você precisa educar a cidadania, e depois de educar, além de querer educar a cidadania, ao mesmo tempo você tem que fazer cumprir algo que faça, que force as pessoas a cumprirem o que foi determinado, planejado. And it takes time. It doesn't happen overnight. But I do believe that you can do it more quickly than we have done it in San Francisco. We've been very slow because we've been inventing it on the one hand, and I think there has been a certain fear on the part of the politicians that they would be accused of being the green police. Então, mas eu acho que você vai ser melhor sucedido, vai ser mais rápido que a gente, porque isso não acontece da noite para amanhã. Mas nós em São Francisco estamos tipo assim inventando esse programa, essa iniciativa. E nós tínhamos muita oposição naquela época dos políticos, porque os políticos tinham medo de se eles se engajassem com a gente, eles seriam vistos assim uma espécie de polícia ecológica. One of the advantages of this carbon sequestration model is that it moves away from the no of environmental initiatives in the past and moves towards a more positive and a stronger pull to take carbon out of the atmosphere. I'm not describing it well, but it's an important distinction. E uma coisa muito boa que você tem a teu favor hoje em dia, essa é toda a questão de sequestro de carbono, do qual você pode mudar um pouquinho o discurso de antigamente da parte ecológica, que você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, para passar de um discurso negativo para algo positivo. Agora podemos sequestrar carbono, agora podemos. One of the interesting advantages of this program as well is that it crosses many lines from the urban setting to ranchers and agricultural people and brings them together in a solution. E uma questão interessante deste programa é que ele junta diferentes ambientes, junta as pessoas da cidade com as pessoas do campo, porque ambas estão interessadas para que se juntem para trazer uma solução comum. And you talked about a culture that's not aware or with a lack of awareness. It's my hope that this is a type of activity that can bring people together. E você falava na parte de conscientização das pessoas, de falta de vontade de fazer. E eu acho que um plano como esse, tipo de atividade como esse, ajudaria a trazer mais consciência. And regarding reverse logistics, in San Francisco, we are a major metropolitan area, so we have many industrial players who are taking the different types of materials, electronics, hazardous materials. So we have solved that problem in San Francisco. I believe it is just a logistics issue for you. I'm not sure where your city is, but you do have to establish a chain of close by processors. Então, São Francisco é uma cidade industrial também, e na matéria de logística reversa, nós temos as pessoas, os fabricantes, que recolhem os materiais, seja materiais elétricos, materiais perigosos, então nós já estabelecemos essa logística reversa. Então, o que você precisa é criar essa cadeia. Actually, in California, we have a strong system of producer responsibility for specific materials, like computers, and most recently we did with mattresses. We added $7 to $10 to the cost of the manufacturers have to pay in to deal with mattresses. Nós temos em São Francisco, nós temos um sistema que temos utilizado para criar para as pessoas que trabalham com materiais elétricos, e ultimamente, inclusive, uma taxa extra para as pessoas que são para os fabricantes de colchões. Então, tem uma taxa que incide sobre o preço do colchão, que é para pagar essa energia, essa logística reversa. Regarding the worm box system, we did have for 20 years before we had the green cart, we had back
system. Se você que perguntou sobre os minhocários, né? Nós temos hoje em dia aquele recipiente verde que é orgânico, mas por 20 anos nós tínhamos, antes de ter essa solução, a nossa solução era exatamente os minhocários. We have identified around 20 to 30,000 home backyard composters in San Francisco. E nós temos em São Francisco uns 20 a 30 mil compostagens caseiras. And that's what we call backyard composting, but not many people have yards in San Francisco, so developing what we call a front yard composting with the cart was a natural solution. Então ele falou, bom, esse aqui era um sistema assim de fundo de quintal, né? Mas não todo mundo tem um fundo de quintal, muitos moram em apartamento. Nós abrimos outro que nós chamamos então de frente de quintal, que é o sistema de compostagem da cidade para complementar. But the current interest in home gardening and home food preparation has led people to start taking their compost from the front yard and back into the backyard. Mas hoje em dia é muito mais consciência e muita mais vontade das pessoas plantarem suas próprias flores, seus próprios alimentos, cultivar alimentos em casa. Então, muito do que saía para esse no fundo de quintal, mais frente de quintal, está voltando para o fundo de quintal porque as pessoas querem essa compostagem em casa. Amanda was asking about the monitoring the quality of the compost, and that's another area where the researchers from Berkeley were extremely important. Então, a Amanda aqui pergunta sobre a qualidade da compostagem, né? Essa é uma parte que os pesquisadores da Universidade de Berkeley foram muito importantes. There's been new developments in pathogen kill technology, the measurement of pathogen kill. E tem havido então muitos avanços na questão de eliminação de patógenos. Fala um pouquinho mais sobre isso. Discorre, pede para ele falar um pouco mais, discorrer um pouco mais, que isso é um problema muito sério aqui, por favor. Yes, this is extremely important research. Much of our public health system is driven by antiquated methods of measuring pathogen kill. Então, essa é uma questão muito importante, porque muitos dos nossos sistemas de saúde estão baseados em sistemas de eliminação de patógenos muito antiquados. Whether it's the sewage treatment plant or the street vendor or the restaurant, they all are subject to measurements by the Department of Health that are, frankly, not very accurate. Então, tanto assim seja o esgoto sanitário, assim seja o carinha que está vendendo hot dog na rua ou restaurante, todos estão sujeitos à auditoria e pesquisa da Anvisa, mas as medidas que eles estão utilizando não são muito precisas. So we were able to, the development at Berkeley of something called the Philo chip, PHYLO chip. Então, na universidade, nós criamos um chip que chamamos de Philo, PHILO. You can Google that and you'll get all the information you need, but that chip has made it possible to measure at a very precisely, in a very pinpoint way, whether the systems of health are being maintained or not. Então, você pode entrar no Google e perguntar e ir pesquisar, e ele vai te demonstrar como é que ele faz, mas ele é capaz de medir com muita precisão e com muita especificidade se de fato a qualidade de saúde ou a qualidade medida pela Anvisa está mantida ou não. This was used in our research more to identify the types of organisms that were at work in the soil, not necessarily killing things, but their existence and their activity. E isso ajudou muito para nós para entender que tipo de patógeno, que tipo de microbiota estava lá no solo, não para matar propriamente, mas para saber o que tinha de presente lá no solo. But given the importance of compost in this solution, it allows us to consider the composting of sewage and of human waste as a possible source of compost for this massive project. Mas, vista a escala e a precisão desse sistema, nos permite, então, poder utilizar e aproveitar o composto de resíduo orgânico domiciliar e dos lodos
saneamento. We will be presenting more information on this in the next years as we go further on research in the city of San Francisco and in the Bay Area to identify ways to improve our public health and public safety systems using these technologies. E a gente daqui nos próximos anos a gente vai continuar a trazer mais informações para que vai servir para manter a nossa sanidade e vigilância sanitária. Frankly, we haven't done anything about the quality of home composting. That is covered by the education that we give to people before they start composting. De fato, lamentavelmente, tenho que ser sincero que a gente não fez nada em relação ao composto domiciliar. O que a gente faz em matéria da qualidade do composto domiciliar é feito antes na parte de educação da pessoa quando ela quer fazer essa compostagem. Most people, when they're doing it wrong, they can tell because it stinks in their house. Mas quando sai mal, não tem jeito. As pessoas percebem porque começa a cheirar mal em casa. And then you wouldn't eat anything that you did with that. E evidentemente você não vai comer nada do que você utiliza aquele produto. I think, did you also ask about the market for compost? Yeah. The compost is actually very inexpensive because in the city of San Francisco, I sit on the group that sets the price for garbage and recycling services in San Francisco. Então, de fato, o composto é muito barato. E eu estou no departamento que define propriamente os preços dos subprodutos do resíduo recicláveis. Now that we collect organics as a product and process it to sell to the market, we include it in our rate calculations like we would aluminum or plastic or paper. Então, agora a gente incluiu, que a gente está também tendo esse produto, o subproduto orgânico, a gente incluiu e colocou um preço para ele, como se fosse latas de alumínio ou plástico, coisa assim. So I'm familiar with the price that we are paid for this material when we make it, and it's around $10 to $20 a ton. E seu preço mais ou menos são 10 a 20 dólares a tonelada. There's no lack of people to buy it, but the price is so low that it is there's a lack of compost producers. Então não é que falta gente que queira comprar. Tem, mas o preço é tão baixo que falta produtor de composto. And this is where the state of California has recently enacted legislation requiring all commercial businesses and all apartments of 5 units or greater to compost their organic matter. E por isso que, então, como não tem isso daí, a cidade lançou uma lei obrigando, tornando mandatório que todas as empresas ou conjuntos habitacionais de mais de 5 unidades tenham que separar o resíduo. So we're faced with a situation of developing the compost market in California quickly to meet the requirements of this new stream of material and do it in an economic fashion. Então, por isso nós estamos tentando na cidade de Califórnia criar esse mercado por conta exatamente da necessidade desse produto no mercado. The value of the compost in terms of water and carbon and forage will be an important factor in that economic development. Mas na definição do preço, eu acho que no final de contas, a adição de carvão, do componente orgânico, de retenção de água e produção de forragem, vai ser no futuro um integrante do preço. Let's see, separation of home compost. The woman who spoke from yes, Sao Paulo. Actually, I wasn't clear on the question about separation. I did get let me answer the part about CO2 calculations for transportation. And you can restate the question on separation. Recoloca a tua questão, Soraya, por favor. Onde está o microfone? Onde está o microfone? Só tem esse? Tem dois.
Cadê o outro? O outro foi recarregado. Trocou a pilha, o outro dá para usar? Agora já está lá. Parte da pergunta ele já respondeu, que são entre 20 mil e 30 mil residências que trabalham a retenção do composto in situ e fazem compostagem. A segunda parte da pergunta é se vocês têm calculado o quão vocês conseguiram reduzir de emissões da redução do transporte, porque você não faz a coleta do orgânico, uma vez que ele fica, né? E tanto quanto a retenção da emissão enquanto a compostagem ocorre nas casas. Se são entre 20 e 30 mil, talvez vocês tenham essa equação resolvida para a gente, é importante. Obrigada. Obrigado. Yes, I get that now. Thank you for that clarification. We don't have statistics on the CO2 avoidance from that process, but I believe the calculation could be done. We have a lot of data that would be useful to create an equation to calculate that. Então, lamentavelmente, eu não tenho, de fato, os números aqui, mas eu acho que é um número que pode ser alcançado e estudado, e acho que nós temos suficientes dados para poder fazer esse cálculo. As a matter of fact, that would be a great project for someone in university to be doing. E aceito a qualquer da universidade que queira fazer esse projeto. And with the power of the internet, you could do it from Sao Paulo for San Francisco, or vice versa. E você, hoje, com a internet, você pode fazer desde sua casa para a Prefeitura de São Francisco ou para São Paulo mesmo. Thank you. And Diogenes' question was the last, I think. And actually, I wasn't sure, again, if I have the question properly. It was the percentage of organics being diverted in California as a whole or in San Francisco? Could you restate? Yeah. Or just in California? Yeah, the numbers on that are, the state of California has good numbers on where organics are going now, but I don't think they have very strong numbers on the percentage diversion from municipalities. At least I have not seen that number. Home composting, okay. And again, actually, I don't know. San Francisco probably has better numbers than any place else in California. I need the question again because if not, I can't understand your question. Okay. Você pode repetir a pergunta, porque senão eu não entendo a resposta dele. Minha pergunta é, para nós que somos do governo municipal, vamos implantar um programa de compostagem no município. Com quantos % eu posso contar com a população fazendo em casa? Então, vamos supor, 20% faria em casa e 80% faria no sistema municipal? Essa é a minha pergunta. Se existe essa experiência, né? Parece que você tem, com 20 a 30, talvez dá para a gente estimar. I don't think that we haven't done that measurement. Well, actually, we have the data. We could probably make a measurement now because we know the universe of backyard composters. There's always a question as to how much each backyard composter is putting, but there's an average. Eu não tenho um número preciso agora, mas é um número que eu poderia chegar a um cálculo, porque como eu sei quantas pessoas estão mais ou menos compostando no quintal de casa atrás, é um número que eu poderia ser. Não sei quanto está fazendo também cada pessoa no seu quintal, tá? Quanto está compostando cada um, mas é uma média, eu acho que estaria em condições de tirar. Não tenho o número agora. I think that would be a good piece to add to this research project we're developing to help understand the power of backyard composting. My sense is that it's probably closer to the 10% range than 20%. E eu acho que seria muito importante que para saber a importância e o impacto que tem essa compostagem de quintal de casa, mas eu acho que estaria mais ou menos entre 10 a 20%. Ok. Então, só corrigindo, quando eu fiz a apresentação do Kevin, falei um número errado, desde o começo estou com isso aqui na cabeça, são 380 mil casas que participam desse programa. Eu falei o número errado, eu tinha preparado e deixei em cima da mesa da minha casa, confesso, e aí eu recuperei aqui o texto que ele me mandou. Bom, quantas pessoas
Porque, assim, vamos ver, eu gostaria de... Isso. Uma, duas, só ver o total, quem quer, vamos fazer essa rodada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente faria essas 8 perguntas e o Adriano tem, não sei se o Adriano quer começar, tem questões bastante relevantes. Queria só fazer uma sugestão de encaminhamento antes das 8. Talvez 3 coisas básicas. É possível ir lá para a Califórnia, estagiar e conviver com as experiências? Existe, desde que um programa para receber, no caso, brasileiros que queiram ir para lá, embora tenha toda esse respaldo da universidade, uma universidade grande e tal, existe a possibilidade num nível mais simples? Segundo, as experiências brasileiras que você anunciou que a Prefeitura de São Paulo pode acolher o programa, mas falou com muito entusiasmo de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A segunda encaminhamento. Qual a possibilidade de você, ou à distância, ou aqui, assessorar os municípios que tenham ou mandar alguém para fazer? Porque eu tenho um pouco receio que a gente discuta muito a partir do modelo de São Francisco e tem uma dificuldade de discutir em função da nossa realidade, que é totalmente cartelizada, né? Está tudo na mão das empresas e aquele drama que a gente já conhece. É isso. Só como encaminhamento. Não é para responder, como encaminhamento, porque é importante as pessoas... É ótima questão. Eu proponho que seja considerada a primeira questão dessa rodada, eu acho importante. Começamos, assim, como eu não sei o registro, quem levantou primeiro? Você. Tá, pode ser, então você. Depois, quem foi? Adelaine, o Ervolino. Essa senhora. Ixi, está aumentando. É a Nina. Vamos começar por aqui. E aí a gente vai indo por esse lado, depois voltamos. Olá, Kevin. Meu nome é Clauber. Minha pergunta é a seguinte: São Francisco tem a meta de zero wastes. Como foi a definição dessa meta e como está hoje a porcentagem de resíduo que vai para aterro e qual é a composição desse resíduo? Clauber, te apresento. Clauber, sou estudante de mestrado lá da USP e estou trabalhando num projeto com o Instituto Polis em Itanhaém. Se apresente, por favor. Boa tarde, eu sou Fernando, do mandato da deputada Thelma de Souza. Eu, na verdade, estou morando em São Paulo nesse momento, mas eu sou da Baixada Santista. E participei na Baixada Santista de um comitê de resíduos sólidos, que fez uma discussão da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu não quero desrespeitar aqui, vamos dizer, o mote do seminário, mas acho que a discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos é, vamos dizer assim, uma premissa para que esse seminário tenha, vamos dizer, consequência. E aí eu queria fazer mais a minha questão para a secretária do Meio Ambiente de Itanhaém, que é o seguinte: a Rosana, né, falou aqui a respeito de que existem vários projetos no Brasil e que, na verdade, não temos dificuldade de projetos. E assim, eu estava querendo colocar uma situação... Planos, não projetos. Perdão. Assim, e exatamente nessa área, por exemplo, o Resíduos Sólidos aqui no Brasil foi uma conferência do meio ambiente. E um momento anterior a essa conferência do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente dos Resíduos Sólidos, o Ministério das Cidades tinha feito uma outra conferência sobre a questão do saneamento, né? Então, algumas prefeituras na Baixada Santista, em algum momento, fizeram um plano municipal de saneamento que tem diretrizes para resíduos sólidos. E, num segundo momento, fazem um plano de resíduos sólidos que não conversa com o plano de saneamento, que é uma coisa complicada, né? Que vai um pouco nessa sua linha. Temos muitos planos, mas não temos uma gestão que dê consequência a esses planos. A minha questão é o seguinte: não seria importante, nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente conversar com o Ministério das Cidades para que, efetivamente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos caminhe? Porque, por exemplo, na Baixada Santista, tem um quadro agora, 2 estações de transbordo foram fechadas
porque tinham virado um lixão. Um outro, há 10 anos atrás, era um parque ambiental, Sambaiatuba, ganhou o prêmio da CETESB. E agora foi fechado como um lixão. O que significa que essa política precisa efetivar, precisa avançar, e aí a gente precisa caminhar. E eu queria um pouco provocar a Rosana para essa questão. Ótimo, obrigada. Boa tarde, meu nome é Fernando, eu sou do GT Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo e da Ecaplan, empresa de consultoria. Hoje nós já trabalhamos com o programa Resíduo Zero em alguns hotéis, espaços de eventos. Porém, é muito mais, se você olhar superficialmente, é muito mais barato você destinar os resíduos a um aterro sanitário do que você realizar a compostagem. Quais foram os principais argumentos que você trabalhou com o seu governo, lá na Califórnia, ou que você vê, para mostrar que a compostagem é mais barata ou é mais viável financeiramente? Obrigada. A gente tem aqui algumas mãos desse lado, depois já passo para você. Delaine Romano, sou do Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste, da Aliança Resíduo Zero Brasil. Na verdade, assim, você colocou sobre o lodo, né, de esgoto, e aí nós temos, eu sei que nos Estados Unidos vocês têm aqueles trituradores de cozinha, quase todos têm. E aí, hoje, nós já ouvimos aqui algumas pessoas dizerem, se nós tivermos que separar o orgânico, eu compro um triturador e jogo tudo lá dentro. Então, eu queria saber como é que vocês lidam com isso, e já que existe essa falta de, na verdade, de resíduo orgânico, né, para atender ao mercado, e, na verdade, para nós o problema é outro, que na nossa rede de esgotamento sanitário não consegue dar conta de trituradores de resíduos orgânicos. Boa tarde a todos. Meu nome é Ângelo, sou presidente da Sociedade Ambientalista Leste, a SAL, e também do Grupo de Meio Ambiente do Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste, onde, por muito tempo, tive como prazer do cidadão e geólogo Adriano Diogo como parceiro em nossas reuniões no Sesc Itaquera. Pegando uma síntese de tudo que está ocorrendo aqui, nós já vivemos esta questão a respeito da coleta seletiva. E chegamos a um ponto que nós achamos que a melhor coleta era feita pelos catadores. Um material mais limpo, mais fácil de comercializar. Tá? Hoje, eu acho que também a triagem feita pelos catadores ainda é mais aproveitável do que a mecanizada. Tá? Não seria o momento de a gente começar, como a gente começou com a coleta seletiva, uma grande campanha envolvendo os parceiros. Aqui nós temos bastante parceiro. Hoje eu também estou na subprefeitura de São Mateus. A gente tem pequenos trabalhos com respeito da compostagem, mas o desperdício é muito grande. Se a gente for só pegar o desperdício da feira, é enorme. Tá? Então, acho que talvez estivesse na hora de a gente, como a gente começou com a coleta seletiva, vamos começar essa questão da compostagem da mesma forma. A pergunta direta seria o seguinte: quando foi citado que o condomínio, os moradores colocam todo o seu lixo na lixeira, para a pessoa não levar multa, contratar alguém para fazer essa separação? Pergunto eu. Não tem o perigo de, não ter sido feita a separação no início, na casa, depois, na hora de fazer a separação, o material já não vai estar contaminado? Obrigada, Ângelo. O Adriano, de Mongaguá, secretário, por favor.
tarde. Sou Adriano Donati, diretor do Meio Ambiente de Mongaguá. Bom, vou falar mais da nossa região. Hoje, eu vejo que uma grande dificuldade que a gente tem, eu queria ver se tem uma experiência que você possa falar para a gente, mais do que educação e separação, hoje a legislação que foi criada deixou as nossas prefeituras refém dos paliativos institucionalizados. Ou seja, todo orçamento que a prefeitura tem hoje para colocar em resíduos, ela paga coleta, transporte e destinação para aterro. Como existe uma experiência de que financeiramente seja possível se investir publicamente numa alternativa de compostagem, sendo que, na verdade, a gente conversa com nossos gestores, a pergunta é, eu tiro o dinheiro da onde? Ele tem que cumprir uma lei nacional, ele não pode deixar de recolher o resíduo, não pode deixar de destinar o resíduo, e não tem como criar mais uma taxa para poder desenvolver um programa de compostagem municipal. E a gente não vê nenhum interesse da iniciativa privada que explora largamente esse paliativo que acaba com o nosso planeta em investir nisso. Obrigada, Adriana. Quem mais? Aquela senhora lá atrás, depois a Nina. Se apresente, por favor. Meu nome é Marília Neide, sou promotora legal popular de Taboão da Serra e coordenadora do mesmo curso de promotoras. Então, eu estou com uma dúvida aqui, quero esclarecer, a respeito se dá para reaproveitar o lixo que já está nos aterros, para transformar lixo em energia, por exemplo. Existem usinas hoje em dia, né, que pode transformar lixo em energia e reaproveitar lignina, alcatrão, água ácida e carvão vegetal. E aí eles lá puderam reaproveitar o lixo dos aterros, porque existe alguns aterros que não são feitos construídos à base de manta. E isso faz com que polua o solo e tornando improdutível, né? Com esse resultado aí, com essa mecânica, seria possível estar transformando o lixo em energia e não está mais indo poluir, né? E também reaproveitar esses componentes que eu falei. Ok, obrigada. E sendo que também o transporte, na minha cidade mesmo, em 2007, era 300 mil por mês só para transportar. Isso daí, indo para uma unidade de separação, já cai esse valor. O que já deveria ser destinado ao maquinário, ou à usina mesmo. Obrigada. Nina. Meu nome é Nina, eu sou da Aliança Resíduo Zero e também do Grupo de Trabalho Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo. E gostaria de saber o processo de educação ambiental, especificamente para a questão dos resíduos, e o resíduo zero e a compostagem, como que se dá lá na cidade de São Francisco. Obrigada. Obrigada, Nina. Mais alguém lá atrás? Eu acho que aí fechamos, né? Só uma informação, enquanto o Cláudio chega ali, são 10:05, nós temos que terminar esse debate impreterivelmente às 6h. Okay? Só para a gente ter essa referência. Obrigada. Boa tarde, eu sou Eliane, eu sou educadora ambiental aqui, do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis do município de São Paulo pela Secretaria de Saúde. Então, nós temos uma experiência aí de já sensibilização com a comunidade, aí são mais de 44 educadores, né? Mas não vamos entrar nessa questão. Eu acho que vem em encontro com a pergunta da Nina, porque na Califórnia a gente tem um centro de alfabetização ecológica, que foi fundado, um dos fundadores é o Fritz Joe Capra. Gostaria de saber se houve, nesse projeto, que deu para perceber que ele era focado mais em carbono, né, em redução de emissão de gases de efeito estufa, ou se houve realmente uma preocupação intersecretarial lá na Califórnia, envolvendo secretarias, né, similares de saúde, infraestrutura, educação, ou foi focado mais na questão de redução das emissões de carbono, né?
fosse... E também eu gostaria de saber se já foi calculado desse projeto em relação ao orçamento desse montante para a prefeitura de lá, quanto isso impactou em economia de gasto público e se essa economia se reverteu para projetos socioambientais ou para algum outro projeto, seja ligado à infraestrutura, seja ligado a outras melhorias ligadas ao meio ambiente, educação, saúde, enfim. Obrigada. Só para esclarecer a tua pergunta, você está perguntando se esse projeto que ele expôs, se foi feito intersecretarial, entre a participação das secretarias municipais envolvidas no projeto. Se houve envolvimento, né? Se houve, por exemplo, como houve aí grandes áreas que foram ocupadas justamente para ter as usinas de compostagem, eu imagino, né? Como é que foi esse planejamento? Envolveu várias secretarias? Se a Secretaria de Saúde esteja envolvida, foi também envolvida em relação a essa pesquisa que foi feita em Berkeley, relacionadas à questão dos componentes tóxicos e outros contaminantes persistentes. Como é que foi essa conversa com a Secretaria? Se teve também um envolvimento social, se a população participou em algum momento também desse projeto, ou se nasceu na academia e foi aplicado na prática. Obrigada. Mais alguém? Acho que é isso, né? Então vamos, Kevin. Tem question. Okay. Coisa assim. No sweat. Let's see, to Clauber, zero waste goal was set in 2002 by our Commission on the Environment and adopted in 2003 by our Board of Supervisors. Então o projeto foi desenvolvido em 2002 e depois adotado mais tarde por nossos supervisores. We set the goal because we were far ahead of where the state goal was, which was 50%, and San Francisco was already at 60-something%. E a gente adotou e estabeleceu essas metas porque nós estamos bem para lá do que pedia a lei. A lei pedia resíduo 50% e nós já estávamos em 60%. We had, in that previous few years, begun talking about zero waste without having a very technical evaluation of how to get there or when it was possible. Então a gente já tinha um pouco antes começado a pensar um pouquinho dessa meta de lixo zero, mas sem ter realmente um conhecimento técnico de como a gente ia chegar lá, quando a gente ia chegar lá. But we felt it was a goal we had to set and that we had to reach for it. So the staff put this policy forward without a date. Mas a gente achou que tinha que ser uma meta que deveria ser alcançada, a gente tinha que se estabelecer estacionamento, então a gente lançou a bandeira e foram propriamente a equipe do nosso departamento que queria chegar até lá. So it was first adopted without a date, and within a year or so there was pressure or desire to put a date on it. Então, quando foi lançado, a gente não tinha ideia de tempo e foi lançado sem uma data para chegar a lixo zero. Mas daí a pouquinho, então, começou a cair uma pressão sobre nós, temos que ter uma data. The staff wanted, I was a part of the staff, we wanted to set a date like 2030, someplace further out than 2020 because we knew how difficult it was going to be. E a gente queria colocar uma data assim bem para longe, tipo 2030, porque a gente sabia que ia ser muito difícil para chegar até lá. But the Commission on the Environment, which is a more activist-oriented body, insisted that we push harder and basically force the 2020 goal that we accepted. Mas a Comissão de Meio Ambiente, que é muito mais formada de ativistas, começou a colocar muito mais pressão para que não seja para tanto, e eles colocaram pressão para que seja para 2020. In 2003 and 2004, that wasn't such a hard thing to do, but it's very difficult to look at that goal in 2015.
E nos primeiros anos começou a andar muito bem, mas seria muito difícil a gente colocar essa meta para 2015. In the last year that we have measurement for, which was 2012, we were at 80% diversion, according to the California State calculator for diversion. E nós em 2012, 2012, em 2012 nós já estávamos em 80% da destinação indo fora do aterro sanitário. In California, cities include the construction and demolition portion of their diversion, and as well the disposal of toxics. E nós estamos falando, está incluído nesse 80%, evidentemente, a destinação dos resíduos da construção civil e produtos químicos tóxicos, materiais perigosos. And it also includes the commercial sector and the industrial sector. So it's not just residents, it's the entire waste stream. E então não estou falando somente da resíduo domiciliar, porque inclui também a industrial e comercial. Então, quando estou falando de lixo zero, estou falando da corrente de lidar com o lixo total da cidade. And now the calculation that we have for 2013 shows us perhaps losing back to 79 or 78% due to rapid economic expansion in San Francisco. E nós tivemos agora, em 2013, já tivemos um recuo de 80% para 79% por causa do rápido crescimento econômico da cidade de São Francisco. 2013 saw our disposal increase for the first time in 10 years. Em 2013 foi a primeira vez que o resíduo mandado para o aterro cresceu nos últimos 13 anos. And almost all of the increase was in disposal at landfills that handled construction and demolition because we were having a building boom in San Francisco. E a maior parte desse crescimento foi devido a resíduos da construção civil, porque tivemos ano que teve boom na construção. So we are faced with a very serious challenge of how to get to zero by 2020. Our current plan has us developing processing capacity to process the residual, to process all residual. In other words, nothing goes to landfill without having been processed. Então temos grande desafio pela frente e o que nós temos nos preocupados agora é como fazer para de fato poder processar todo o resíduo para que de fato nada termine chegando ao aterro. And that will include digestion of organics processed from mixed waste. E isso vai ter que incluir, evidentemente, a digestão de resíduo que é originado ou pego de resíduo que vem misturado ou contaminado. And by definition, there will be some residual from that process that will go to landfill, but it will have been processed to have as much extraction of resources as possible. E por definição, por ser resíduo misto, vai ter algum excesso, algum resíduo do resíduo que vai ter que ir para o aterro, porque não tem outro destino, mas pegamos volume enorme, foi processado, reduzimos enormemente. And at this point, this doesn't include any incineration, and our plan for 2020 does not include incineration. E quero deixar bem claro que nosso plano, que quando falo de processamento, não inclui queimadores e incineração. And realistically, looking at the numbers, if we implement the programs that we have in place, we'll get into the 90% range, but we're still going to have some residual for sure. E se a gente vê de forma realista o que a gente tem hoje em dia, se a gente implica e implementa o que nós temos planejado hoje em dia, facilmente a gente vai chegar em torno perto de 90%, mas sempre vai haver algum resíduo. But we'll keep working on that in these kinds of ways, as we've shown with the research from UC Berkeley and other sectors, to try to get to zero. Mas a gente vai continuar a lutar, vamos continuar a pesquisar com esta Universidade de Berkeley para ver que outra forma pode aparecer para a gente poder chegar ao resíduo zero. So, actually, I think the next question was more for Rosanna than myself, from Ferdinand.
A próxima pergunta é para a Rosana, né? Okay. Depois, tá, melhor. Actually, Fernando had a question about the cost going to landfill being cheaper than recycling or composting, and this is a question that goes across a number of the different questions people had. Então, a próxima pergunta é a sua sobre a aparente custo mais barato de levar para uma terra ou que de fato fazer a compostagem. E essa é uma pergunta que é muito comum, surge muito frequentemente. In California, the cost of landfilling is more expensive than I think it is here. And that reality is critical to whatever equation you're putting together for your municipality. What is the cost of landfill? Então, a primeira coisa que temos que ver, que talvez na Califórnia seja mais caro que aqui, é quanto é o custo de ter um aterro. E o custo de ter um aterro é algo que você tem que colocar nessa somatória. And that number for the cost of landfilling is a constructed number that includes what the government can force industry to pay for the products that they dispose of. It gets back into the producer responsibility question and the, what do we call it, Então, nessa conta você tem que tomar em consideração vários outros custos, e entre eles os custos que a autoridade vai ter que colocar para as indústrias em matéria de responsabilidade ecológica. The externalities of disposal that are not covered by either the cost of the product or by the taxes that a government puts upon its people. Ou tem outras coisas que também não estão nos custos quando a gente fala sobre impostos e custos pela geração dos produtos do lixo, que é também a quantidade de pessoas que você tem para manter isso. Brazil is a big country. You can throw an awful lot out if you want to just throw it out back, but that doesn't work. Vocês têm um país enorme e vocês podem jogar fora muita coisa porque tem muito espaço, mas não é uma solução. So the cheaper to landfill question is resolved in California by regulations that require landfills to charge more for disposal than maybe they do here. This is an evolution that every country goes through and is really a question of kind of political will in terms of the population and the politicians seeing the impacts and doing something about it. Então, uma das medidas que foi tomada nos Estados Unidos foi aumentar os custos por tudo que é jogado no aterro sanitário, e isso aí é uma questão que às vezes é mais de vontade política e vontade da sociedade para que isso aconteça. An interesting situation is what's happening in China right now, where for the last decade there's been enough money to have a middle class that buys a lot of stuff and they don't know where to put it. E um caso típico disso é a China, que tem crescido muito nos últimos anos e tem aparecido uma enorme classe média que compra e usa muitos produtos e não tem espaço onde colocar o resíduo. The production of that material and now the incineration of that material has created enough pollution in the air that the people are about to throw out the government if they don't do something. E isso tem causado um problema tal, a produção desses produtos na China e o resíduo e o tratamento, isso tem criado tal poluição no meio ambiente na China, que as pessoas estão quase que derrubando o governo se eles não fazem alguma coisa. And that was the situation in the United States, in Los Angeles, in New York City, in Chicago in the 1970s. Mas isso que está acontecendo na China foi exatamente o mesmo que aconteceu em Los Angeles, em Nova York, em Nova Jersey, em vários lugares nos anos 70. So we saw action on the part of the people and on the part of the government to to solve the problem. And actually, I'm surprised to say, but we actually did clean up the water and the air. E o que nós vimos foi ações sendo tomadas tanto pela comunidade quanto pelos governos, e assombrosamente, de fato, a gente conseguiu limpar o ar e a água. Now the situation hinges on carbon, not on essentially toxic, the kind of toxics we were working on in the 70s. It's a different
equation, but it's the same challenge. Yeah. E hoje temos os desafios, pode ter mudado um pouco, de que já não é a contaminação do ar, a poluição do ar e da água, né, mas a questão do carbono. Mas acontece que mais ou menos as atividades e as preocupações são do mesmo tipo. That's an awful long answer. Resposta longa. But you and I talked a little bit, and we can talk more about the programs in hotels that are quite effective at, because they can separate things, materials properly, because they have staff, they can create a separate waste sectors of their waste to be marketable instead of going to landfill. Eu acho que então a gente já conversou, podemos conversar muito mais ainda, mas o setor hoteleiro e de eventos, etc., como eles têm pessoal contratado, eles têm muito melhor condições de fato separar de forma bem, aumentando o preço dos materiais que eles separaram. Amanda asked a question about waste disposal, about in the sink for the organics. Você estava perguntando na questão de jogar o lixo orgânico através da pia naquela maquininha, né? Yes, we have those, and that's an interesting question. It in some respects, a system that transports organics via water to a central facility in a city could be more efficient than a system that uses trucks and people. Então, curiosamente, às vezes implementar um sistema que transporta o sistema, o produto orgânico, o lixo orgânico, até uma instalação de tratamento através da água pode até ser mais eficiente que transportar através de caminhão. The problem in San Francisco is that our sewage treatment system is old, our pipes are old, and the extra capacity in the pipes would push the system beyond its limits. O problema que nós temos é que as instalações de tratamento de água em São Francisco são velhas, o sistema de encanamento é tudo velho, e se a gente jogar tudo isso, vai estourar a nossa capacidade de tratamento e de transporte. The other question around sewage treatment is that water is very expensive, it's hard to clean, and it uses a lot of energy in pumping and cleaning and pumping, so it creates its own climate issues. Mas a questão que teríamos aí com a questão da água, que a água já de si vai ser difícil de limpar, a água está cara, e também está caro a questão da energia que é gastada nas estações de bombeamento, etc. E tudo isso somado, então, nos cria também um outro problema ambiental. We are all on an adventure to find the best solution, whether it's a sewage treatment or a backyard composter or a digester. And the problem is we don't have that much time left in the atmosphere to take a long trip. E a questão, então, agora estamos todos nessa embarcada de ver qual é o melhor sistema. É compostar por casa, é mandá-lo no sistema de esgoto, é levar pelo caminhão. Mas a questão é que temos que discutir isso, mas o tempo está se esgotando. We need Adriano's scholarship program to move people back and forth quickly to solve this. O que a gente precisa é o programa que está propondo o Adriano, de ter umas pessoas que vão lá, fazem um estágio num lugar e outro, para juntos resolver a questão. Regarding Angelo and a sorting facility, when material is contaminated, it's very hard to sort. Quando ele que estava o Adriano que falava sobre it's so much easier for people to do the sorting at their original point of origin rather than putting it together and trying to take it apart later. Então, é muito mais fácil, evidentemente, se separar na origem, quando você antes de criar o lixo. É muito mais fácil você separar no momento em casa que depois ter que chegar e ter que separar aquilo que já foi juntado. The problem that the current system faces, and in some respects the catadores face, is too much material attempting to be separated, and the challenge that the Sao Paulo faces in trying to separate all that material. There are 1,500 tons a day, I believe, that Storel is attempting to handle. Eu acho que vocês têm um problema gravíssimo da quantidade de material. Estamos falando, às vezes, de lugares que têm 1.500 toneladas por dia que você tem que separar de material.
And I spent the early part of my recycling days sorting recyclables like the catadoras, and doing it by hand is effective, but extremely hard on your body. E eu também trabalhei nessas separações de classificadores de lixo, e é muito efetivo, mas para o corpo, de fato, é uma tarefa muito pesada, onerosa. So there's a balance point we need to find, and I think Brazil is doing an interesting job of balancing the selective collection with social inclusion, and how can we get where we need to be and utilize people in the most humane and effective manner. Então, um problema que temos é, evidentemente, como achar o equilíbrio entre todas as coisas, né? E acho que São Paulo tem uma iniciativa que é muito boa, que traz a questão da separação do lixo, a questão dos catadores, a questão da inclusão social, mas temos que ver como é que a gente lida com as pessoas e utiliza as pessoas da forma mais efetiva e da forma mais humana também. And this leads right over into the question from I can't remember the town you're from. Environment Secretary, yes. Yeah. How do we make this cost effective? And where is the private sector in terms of leadership? The private sector only goes to this answer when they're forced there by the government. Então aí que está na questão de quando achamos o equilíbrio nesse sentido, o que fazemos e quando que o setor privado, qual é o papel do setor privado? Se é que o setor privado somente vai entrar nessa luta quando for obrigado pelo governo? Government has always picked the winners and losers in society in one way or another, whether it's through road building or university research. E o governo sempre tem forçado tanto uma ponta quanto a outra, seja através da construção das infraestruturas que são necessárias para isso, ou fazendo a pesquisa através da universidade. It's a question of political will on the one hand, and then it is a question of the dollars, the funding coming, being utilized properly. Então temos duas coisas que estão em jogo nesse aspecto. Uma questão, às vezes, falta vontade política, e outra questão também não pode ser deixada de lado, a quantidade de dinheiro necessário para fazer o investimento. Is it possible that a community really just wants to throw everything in the ground and live with that reality in their neighborhood? Mas será que é possível ter uma comunidade que quer jogar o lixo na rua e morar num ambiente desse tipo no seu bairro? Or is it possible to take the same amount of money and the same vehicles and the same workers and reorient them to different destinations, different facilities, different types of work, and achieve the same result? Mas será que talvez a gente não pode trocar um pouquinho as peças desse quebra-cabeças tudo e pegar esses materiais que nós já temos, os veículos de transporte, as pessoas, as equipas, e pegar e simplesmente dar uma destinação diferente ao nosso resíduo? We took a very old Italian garbage company in San Francisco and an extremely powerful Teamster union and solved that equation. Nós fomos capazes de pegar umas instalações super velhas, antigas, em São Francisco, que estavam aderidas ao sistema antigo e que tinham um movimento de liderança dos sindicatos, e conseguimos dar volta à situação. San Francisco has more money than many places, but the equation was still a difficult one to solve. I just believe we need to keep working at it. E São Francisco pode ter mais dinheiro que outras prefeituras, mas a gente teve que trabalhar de fato muito duro para conseguir esse resultado, e acho que ainda temos que continuar a trabalhar. So starting with the money that you already collect for treatment of waste, you have a resource, and then looking to the private sector for creativity and new business potential, start to explore solutions. Então, o que você tem que fazer é, de fato, ver o orçamento que você já tem, por um lado, o dinheiro que entra dos impostos, e ver também do lado privado quais são as oportunidades que poderiam ser criadas e para que seja atrativo, e tentar de combinar uma com outra. Storell told the story of this starting to happen in São Paulo in spite of the fact that there was resistance. E isso aqui começou a acontecer também aqui em São Paulo, e aqui também tinha resistência. Maria asked if we could use landfill waste as a feedstock for energy.
Uh, I'm sure, I know there's resources in landfills, but I am hesitant to go that direction right away because we have so much work to do with the material that's still heading for the landfill. Então você me perguntou sobre o aproveitamento do lixo que vai parar nos aterros, né, o que já está nos aterros, né? Eu acho que não sei se tem tanta pesquisa, mas eu não começaria por aí, porque antes de querer utilizar o material que já está lá, temos tanto trabalho para fazer para que não chegue mais material até lá, que acho que vai começar por esse. But I think one thing you raised about going to a closer location is thinking about what parts of the waste sector can go to nearby destinations. E você falava que às vezes levando para outro lugar já reduz o custo, e temos que fazer uma pesquisa de quais materiais podem ir para que lugares que sejam mais perto. Is it possible to take organics and co-digest them with sewage inside the city where you have a sewage treatment facility? Poderíamos pegar, por exemplo, resíduos sólidos e colocá-los no sistema de esgoto para levar para um sistema onde já há uma biodigestão do sistema de esgotos e digerir tudo junto? Or is it possible to digest in vessel, we say in vessel digestion, to create energy or create agricultural products and do that close into the city, so we save the transportation cost? E poderíamos ver se não poderíamos fazer a espécie de digestão em tanques que seja dentro da cidade, seja tanto para produzir energia ou para produzir compostagem, mas que seja dentro da cidade para poder exatamente economizar esse transporte. My preference and the city of San Francisco's preference has been to look for more natural digestion techniques as opposed to incineration or heat, pyrolysis or gasification, because those always involve more cost and there's more potential for emissions. Mas a minha tendência tem sido sempre muito mais utilizar sistemas que sejam mais naturais, porque qualquer desses sistemas que utiliza calor, você precisa colocar, aquecer com gás, etc., evidentemente tem também suas consequências em matéria de custos e outros. De impactos ambientais. Isso é importantíssimo. Não, eu vou propor, deixa ele concluir e depois a gente abre um espacinho para o teu comentário, senão vai dispersar. Obrigada. Regarding Nina's question about education, the San Francisco has had an extensive education program for over 30 years. Então, em matéria de educação, nós temos tido muitos programas de educação por mais de 30 anos. The core of that has been with our schools, in our schools, where we have had first with K through 8, kindergarten through 8, students all got education every year on our environmental program. Sobretudo no ensino fundamental básico e com creches, desde as primeiras idades, nós temos feito programas de educação desde o início até os 8 anos. Era obrigatório ter todos os anos educação ambiental nesse aspecto. The other thing that we've done is a lot of work with the commercial sector, where businesses, we've created incentives to make businesses choose to do the right environmental program, and then we've spent money on the education of those businesses. Então a gente aproveitou também muito o lado comercial, o comércio da cidade, para dar incentivos para que as pessoas, para que esses comércios pudessem adotar as melhores práticas, e com o dinheiro que a gente obtinha daí, a gente aproveitava também para aplicar na educação. And the consistency of I think you just have to keep doing it over and over and over again, even in a business where the employees turn over every few years, you have to come back. E a questão mais importante é você insistir, ano após ano, inclusive na área setor privado, que os funcionários mudam, mas você tem que continuar sempre educando, insistir. But I also think the education helps coupled with the threat of enforcement. When our system that had been voluntary for almost 20 years became mandatory, we saw, I'll tell you what happened. When the
the system went to mandatory, we found that people responded correctly. So they must have learned something. Então, muito importante a educação, primeiro, porque a educação deu todo aquele tempo, enquanto isso aí era simplesmente uma questão voluntária, por conta da educação, quando ele ficou obrigatório, então a comunidade respondeu de forma satisfatória. Specifically by that, I mean that the green cart that was used mostly by people for yard waste suddenly was put out at every household, and it included food waste. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, aquele recipiente verde que as pessoas utilizavam somente para a paras de jardim, de quintal, etc. Quando a gente começou a aplicar, começamos a ver que as pessoas começaram a jogar lá dentro também os resíduos orgânicos do lixo doméstico, alimentos. To the woman from Sao Paulo about education and the multiple departments, I'm sad to say that in San Francisco, city departments, I think like many cities, don't work as closely together as they should. It's difficult, or it's not the culture of government. Então, lamentavelmente, que você fez a pergunta sobre o envolvimento da Secretaria de Saúde. Em São Francisco, como em muitas outras cidades, lamentavelmente, não há essa prática das secretarias se conversarem entre elas. We do coordinate with our other city departments, Department of Health, Department of Public Works, Department of Public Utilities, but it is not as integrated as you would hope, I don't think. Então, a gente fala, assim, às vezes com pessoas, tanto do Departamento de Saúde, como a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento, de Infraestrutura, mas, lamentavelmente, não está no nível do que a gente gostaria que fosse. But we did actually, so our department was mostly responsible for the home composting program outreach that, I think you were mentioning the home composting program. Então, foi mais a nossa secretaria que trabalhou mais nesse programa, e tanto no programa de compostagem quanto o programa de educação. And we look to the nonprofit sector, the NGOs, to bring kind of the social component of programs more to the forefront. E o que a gente trabalhou foi mais em matéria de sociedade, foi com as ONGs para que trouxessem o aspecto social para dentro do programa. Obrigada, Kevin. Eu vou passar a palavra, então, para a Rosana. Tem uma pergunta dirigida a ela. E depois, o Eduardo, não sei se vai querer fazer algum comentário, ou como comentário final, Adriano, e aí eu vou fazer o encerramento. Rosana. Desculpa, é Fernando? Fernando, assessor da deputada Thelma, né? Você tem toda a razão, Fernando, quando você coloca que a política nacional de resíduos precisa avançar, sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, o protagonismo aí do Ministério do Meio Ambiente tem que aparecer. Eu não vejo outro órgão no Brasil que possa encabeçar com mais propriedade esse movimento, né? Da mesma forma, os estados também, claro, têm o seu papel super importante, e depois os municípios. Imagino que deveria ser esta sequência. Muitas vezes a gente vê que não acontece isso na prática, porque os municípios que são a ponta, né, o prestador de serviço, a gente não vê sinais claros assim dessa linha de atuação. A gente tem uma política que é super ampla, né, muito abrangente, deve ser uma das melhores do mundo, né, se bobear. Mas, por outro lado, a gente não entende muitos sinais que são enviados assim, né? A gente tem uma política que fala que tem que controlar a produção e tem que reduzir o consumo. E a gente sabe que a base da economia brasileira está baseada no aumento do consumo. A produção automobilística é incentivada por uma necessidade do país, e, ao mesmo tempo, a gente sofre para fazer plano de mobilidade urbana, né? Então, a gente vive nessa situação, e é dentro desse universo que a gente tem que lutar. Quando você colocou a questão do plano de saneamento ter vindo antes do plano de gestão de resíduos, também foi uma necessidade que os municípios tiveram a obrigação de elaborar o seu plano de saneamento até 2011,
e o plano de gestão de resíduos até 2013. A gente não tem condição de fazer muita coisa sem ser obrigado. A gente faz o que é urgente, o que, né, primeiro. E no nosso caso especificamente, não houve oposição entre os dois planos, né? Nós tivemos um apoio para fazer o plano de saneamento. O capítulo desse plano de saneamento, da gestão de resíduos, foi aprofundado no plano. Então, eu não conheço muito a fundo os planos dos outros municípios, não sei se você se refere exatamente a algum município, mas no caso de Itanhaém, a gente conseguiu ser naturalmente foi aprofundamento, vamos dizer assim, do outro, né? Isso foi muito importante. E, finalizando assim, a questão do protagonismo, que eu entendo que deva estar na mão do Ministério do Meio Ambiente, vamos dar um exemplo que foi citado realmente bem pouco aqui na reunião, que é o caso da logística reversa, né? É muito difícil o município implantar a logística reversa por sua própria conta. Como é que Itanhaém vai chamar a Associação Brasileira dos Fabricantes de Pneus para discutir só o caso de... Não consegue, né? Não há como fazer isso. Associação Brasileira dos Fabricantes de Embalagem, né? Imagina, não temos essa condição. Muitas vezes um promotor de justiça chama o prefeito lá e fala: prefeito, o senhor já está implantando a logística reversa no seu município? Fala: mas doutor, como que a gente faz, né? Como que a gente faz isso? Então, é importantíssimo que o Ministério comece a mostrar sinais, acho que mais claros assim, para os estados e para os municípios, aprofunde essa questão, principalmente o que o Kevin colocou da iniciativa privada, a responsabilidade da iniciativa privada, né? Que as mesmas empresas que estão lá em São Francisco estão aqui no Brasil. Por que aqui no Brasil elas atuam diferente de como elas atuam lá, né? Então, é uma questão, eu acho que precisa mesmo ser muito ainda aprofundada, né? A gente tem muito que avançar. E, de qualquer forma, a gente espera que vá ver isso ainda. Eu espero ainda poder ver, acho que não como funcionária pública, eu acho que ainda não vejo isso como funcionária, mas como cidadã, né, da minha cidade e da minha região. E só para finalizar, o que o Adriano falou, da Prefeitura de Mongaguá, é exatamente o retrato que a gente tem de todos os municípios. Nós temos um orçamento curto. Com esse orçamento, nós temos que dar conta de prestar o serviço atual e já preparar a alteração, né, uma outra forma de resolver aquele problema. É muito difícil, realmente muito difícil. E dar uma notícia, que eu acho que é interessante, que a gente colocou, que é importante que a iniciativa privada entre, né, nessa área de atuação, veja uma oportunidade de negócios. E lá em Itanhaém, a gente tem uma empresa se estabelecendo, uma outra já querendo também se estabelecer, mas principalmente uma empresa de compostagem que já está praticamente obtendo a sua licença de operação, né? Então, eu acho que as empresas começam a vislumbrar uma oportunidade de negócios bem interessante na questão do tratamento dos orgânicos. Tá? Posso finalizar já, Beth? Queria agradecer, então, né? Agradecer a oportunidade, agradecer a todos aqui, a paciência de vocês. Eu acho que foi muito interessante, muito proveitosa essa tarde. É sempre muito interessante a gente escutar essas experiências bem-sucedidas. E finalizar convidando todos a visitar Itanhaém, né? Se alguém ainda não conhece, a cidade é bem próxima aqui de São Paulo. Nós estamos vivendo um período de alta temporada. Somos uma cidade com muita dificuldade de gestão de resíduos pela temporada, né? Nós temos uma população de 100 mil habitantes que no verão vai para mais de 300 mil. Então, nós temos que dar conta de uma infraestrutura instalada que fica ociosa assim o ano inteiro, para poder receber bem os turistas, mas é desse turismo também que nós nos alimentamos. Então, é um ciclo complicado.
né? Da mesma forma que eu coloquei da política nacional e da questão da economia do Brasil. É um ciclo, nós estamos dentro de uma situação diferente, nós temos que achar soluções diferentes. Tá? Muito obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, Rosana. Eduardo, quer fazer suas considerações finais? Quero agradecer a todos e a todas, né, por esse primeiro seminário do Lixo Zero. Espero que aconteça outros, né, para ter alguns ajustes e que isso vai para frente, né. Já tem algumas experiências acontecendo aqui na cidade de São Paulo, isso é muito bom, né, para a cidade, né, para a sociedade. E eu acho que nós catadores, como sempre, já vimos fazendo a nossa parte, né? Acho que a gente já vem fazendo essa parte há muitos anos, né? E estamos aí para colaborar e participar, né? Eu acho que tá bem, a gente não tem que pensar só que as empresas façam esse trabalho e que envolva também os catadores nesse processo também. É isso aí. Eu passo a palavra, então, para o Adriano Diogo. Queria agradecer, Beth e demais companheiros, e vocês terem trazido esse seminário aqui para a Assembleia Legislativa. E eu, com meu companheiro aqui dos catadores, estávamos outro dia, quando a presidente Dilma veio para São Paulo, para a Feira Nacional da Reciclagem dos Catadores. Expo Catadores. Qual não foi minha surpresa, Silvio? Que tinha uma reunião com umas 50 pessoas e a Dilma coordenando a reunião, assim, ó, nervosa, né? Com uma caneta na mão, discutindo. Falei, minha Nossa Senhora, o que nós estamos fazendo aqui? Então é o seguinte, qual que é o problema que eu acho que existe no Brasil? Acho que existe um problema no Brasil, que é esse negócio assim, a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior aquífero, o maior estádio, né? Então tem esse negócio do maior, que dá um sentimento de abundância, que não há necessidade de reciclar, de reutilizar, né? Porque tudo é de uma fartura tão espetacular, né? Tem a pororoca, tem tudo, né? Então, é uma coisa, tem o Pantanal, né? Tem essas coisas assim, superlativas do ponto de vista dos recursos naturais, que parece assim que tudo é inesgotável e tal, né? Para contrapor o outro complexo de vira-lata que nós temos. Então, eu acho o seguinte, que o poder público, nessa economia totalmente cartelizada, como disse o Adriano lá, tem uma função, né? Qual seria a função do poder público? Ser um mediador. Porque no Brasil é o único lugar onde se enterra dinheiro. E agora tem havendo a proposta da incineração do dinheiro. Como os créditos de carbono que o capitalismo genialmente inventou faliram, as bolsas de valores não trabalham mais com os créditos de carbono, aquele negócio do hemisfério norte, comprar os créditos do hemisfério sul, tem que se arrumar um outro tipo de solução. Qual é o tipo de solução? Que não existe lixo. Existem materiais que encerraram seu ciclo e vão começar um novo ciclo, né? Então, na Índia, onde eles não têm água para nada e não tem privada, não tem nenhuma forma de saneamento, eles encomendaram dos holandeses um método de afastamento sanitário sem água. Porque se a gente calcular a quantidade de água que se usa num afastamento sanitário, é uma coisa amazônica, né? Essa vinda do Kevin aqui hoje foi muito importante, porque mais importante que o sucesso do programa é o entusiasmo dele. Isso é a coisa mais... Ele falou que trabalhou 30 anos e nesses últimos 2 anos de vida e de trabalho, ele está com esse entusiasmo juvenil, né? Então, isso eu acho uma coisa espetacular, porque quando o cara faz uma coisa com essa vontade, né,
aqui com esse tesão que ele está falando dessas coisas, é uma coisa maravilhosa. Então, o que eu acho que a gente devia, aproveitando essa coisa, lógico, tem uma tremenda universidade dando respaldo, é estabelecer níveis de intercâmbio, de contato, de convênio. Quanto custa, dá para fazer, dá para ir para lá, dá para trazer gente para cá, fazer trabalho de campo com todas essas dificuldades dessa economia. Porque, lógico, um lugar que tem um caminhão que coleta lixo com aquele enorme moedor, quem é o infeliz que vai separar o lixo depois que ele está misturado daquele jeito? Impossível, impossível. Né? E vai convencer esse enorme cartel nacional que tem que ter reciclagem, coleta. Faz 30 anos que nós estamos discutindo isso. Agora, qual é a boa novidade? A boa novidade é que, independente do cartel, da legislação, nós podemos fugir dele, tentamos fugir dele. Né? São Paulo tem o resíduo das feiras, das podas de árvore. Vocês vão ver que beleza? Todas as árvores de São Paulo caindo aí, né? Que pena, né? Por que será? Será que é Deus que mandou derrubar todas as árvores, né? Então, acho que tem alguma coisa errada aí, mas tudo bem, vamos lá. Então é o seguinte, acho que tem uma saída, uma possibilidade, uma outra forma de pensar as coisas. Eu acho que se estabelecer, olha, o menino veio lá de Mato Grosso do Sul, né, assistir, olha, isso é o máximo da mobilização. Goiânia, né? E esses catadores aqui, isso é um exemplo, né? Exemplo da mobilização social a partir das classes sociais com maior nível de dificuldade de vida. Aí eu volto lá na cena da Dilma, né? Que ela estava querendo entender por que o Lula tinha tanto entusiasmo em vir à reunião dos catadores e ela estava com aquele enfado, com aquele mau humor, tentando entender, dentro dessa mega tecnologia que ela vê da Gerdau e tal, como é que entra o capítulo dos catadores, né? Eu acho que esse seminário contribuiu. Parabéns, viu, Betinha? Parabéns mesmo. Obrigada, Adriano. Lembrando que essa é uma iniciativa, né, que envolve, está crescendo a Aliança Resíduo Zero, né? Já mencionei os parceiros que são os animadores dessa rede. Então, eu divido esses parabéns com meus parceiros que estão aqui nessa sala. Eu queria fazer, antes de encerrar, um comentário, a intenção que a gente teve, né, quando nós sentamos no final do ano, que eu comentei com vocês no começo, e pensamos em aproveitar a vinda do Kevin ao Brasil para fazer esse debate, foi com base nessa urgência mesmo que se sente, com a preocupação e visível, né, em todos os cantos, que nós estamos realmente já enfrentando o desequilíbrio climático de uma maneira bastante contundente. Então, sabendo dessa experiência, dessa iniciativa, desse projeto que está acontecendo em Marin, e compartilhando então com meus colegas, a gente achou interessante trazer, para além do que, como o Kevin falou, da dimensão dos benefícios, dos impactos positivos ambientais do composto, de umidificação do solo, de fertilização natural do solo, orgânica, enfim, dos alimentos, né? E também da questão com a fertilização com o composto, quanto melhor esse composto for, então melhor os alimentos serão também. E também a questão de uma oportunidade de poder se vender, né? Como se vê na Califórnia, o Diógenes também morou lá, eu tenho ido visitar com alguma frequência. Então, quer dizer, se vende o composto, tem vários desdobramentos, ambientais, social, econômico, enfim. E a questão também da biodigestão, que foi discutida, né, desse subproduto que é o biogás, e também, como o Kevin comentou no final da exposição, em Montenegro é fantástico, não é uma grande escala, não é só o Pantanal, é uma escala que dá para ver que é viável se fazer compostagem em escala, com duas modalidades tecnológicas, a aeróbica e anaeróbica,
como vocês viram ali nas fotos, foi rápido, né, esse momento, mas são mantas, tipo as mantas que se usa, impermeabilizantes que se usa no aterro, que formam esses bolsões, né? Então, assim, uma tecnologia barata. Para mim foi surpreendente, eu não conhecia e fiquei muito feliz que vi no meu estado de origem, não moro mais lá, essa experiência, também fiquei bastante entusiasmada. Mas eu queria falar sobre o que o Adriano falou também, de Mongaguá. Eu participei pela Aliança Resíduo Zero da Conferência da ONU e da Cúpula da Terra, agora 7, 8, 9, 10 e 11, em Lima, sobre a questão de clima, né, da Conferência da ONU para o Clima. E nesse processo, né, junto com Gaia, outros companheiros da Rede Gaia, que eu já comentei também no começo, nós tivemos, então, acesso a uma informação muito importante, que já está disponível, né, o Fundo Verde para o Clima, pensando na questão de recursos. E se vê que tem municípios, e é para governos acessarem esse recurso, com base no que eles chamam, né, se credenciando junto à ONU. Tem uma série de procedimentos, se vocês forem buscar por NAMA, né, que é ações nacionais apropriadas para mitigação. Vocês vão ter uma série de informações ali que não é possível dar. A gente está pensando em fazer um seminário esse ano pela Aliança Resíduo Zero, também sugerido, né, nem conversamos internamente, pela Madalena, que coordena a Rede Gaia América Latina, para informar os municípios desse Fundo Verde para o Clima. E tem coisas absurdas que estão sendo financiadas e que não se pode deixar, né, passar essa oportunidade de acessar um recurso dessa natureza para se fazer compostagem, para se fazer biodigestão. Então, recursos, inclusive, internacionais. E vamos lembrar também, né, Rosana, a gente conversa bastante isso na nossa parceria em Itaém, que tem recursos da União disponíveis, né, precisaria se aprofundar em vários ministérios, a partir da Política Nacional de Resíduos, desde que se tenha o plano, que se tenha os catadores integrados e também para aqueles que se consorciam. Então, também como informação, a gente tem a boa notícia de que a CIS está inaugurando agora em janeiro, numa parceria, parece, com a Unesp, né, Clauber, um biodigestor. O município de Embu está discutindo no CONCID, né, sediar um biodigestor em forma, né, consorciada. E se tem outros municípios também, Jacareí, Piracicaba, e tem mais um, Jacareí, Piracicaba, Embu e, bom, desse consórcio. Então, assim, as coisas estão se movendo, e a experiência que o Estorel contou, então, na quinta, quando a gente foi lá, o Kevin e eu visitar o Simão e o Estorel, quer dizer, fazer uma reunião com ambos, quer dizer, essa redefinição por dentro dos contratos, para, com o mesmo orçamento, redefinir e rearranjar, digamos, realocar o recurso para se utilizar sobre, né, para uma outra modalidade de tratamento de resíduos, também é muito interessante, né, que é isso que o Adriano conhece muito bem, muito nos ensinou no início dos 2000, né, entender essa coisa do cartel das empresas de resíduos, né, de gestão de resíduos, como é difícil quebrar isso, que às vezes só vontade política não basta, né, quer dizer, se precisa de uma engenharia, uma criatividade, uma pressão da sociedade também, e se conhecer como é que isso é possível. E a última coisa que eu queria comentar é, com a experiência que eu tenho tido ao longo desses anos com os governos municipais e agora, mais recentemente, no litoral, lá com Mongaguá, Peruíbe, especialmente com Itaém, eu me coloco no lugar do gestor público e percebo que, realmente, sem experiências no Brasil, como no caso de Montenegro, mas em nível de governo municipal, porque lá é um empreendimento privado, é inseguro. Para além da questão do recurso, da onde se tem o recurso, você não tem segurança de que dá certo. Como fazer? Onde eu vou ver para fazer, me inspirar e pegar referências para fazer e implementar essas novidades tecnológicas? Então, eu acho que esse somatório, e acho que está avançando. São Paulo está avançando, acho que
Itanhaém, Assis, esses outros exemplos, a gente está vendo e, de repente, eu tenho essa expectativa de que nós, no Brasil, vamos dar esse salto qualitativo em direção a um novo padrão de gestão de resíduos. Então, eu agradeço muito a mesa, especialmente ao Kevin, de ter nos dado esse tempo, né, essa tarde aqui, com esse conjunto de informações. E isso que o Adriano falou do intercâmbio, acho que a gente começou uma conversa já com o Simão Pedro e podemos retomar com os gestores públicos, com o Adriano, e pensarmos onde encontrar recursos para levar um conjunto de gestores públicos a visitar São Francisco, que eu acho que é fundamental, assim, ver para crer, é realmente muito rico para mim, mudou muito, e ver que formas, como o Adriano sugeriu, também talvez de trazer você, Kevin, ou outras pessoas também da Califórnia, de São Francisco, para fazer uma temporada de, né, transferência de conhecimentos e tecnologia. Muito obrigada a todos e até a próxima. Betinha, peraí, deixa eu fazer uma... Kevin, deixa eu fazer uma pergunta. Você, com todo esse processo de adubação natural, não vai reativar a falha de Santo Andrés, não, né? I'm not worried about that. That's a part of Mother Nature I don't concern myself with. Eu não vou me preocupar desse aspecto, porque é uma parte da mãe natureza que não me faz respeito. But let me tell you that everybody in California wants to come to Brazil, so it's not hard to find exchange opportunities. Então, eu asseguro você que todo mundo na Califórnia quer vir para o Brasil. Isso não é problema. Specifically, actually, there's the C40 has money for this kind of thing. A group called CCAC, which is a climate action group. And I think there are private sector sources, business-related private sector sources here in Brazil and in California that would support this kind of activity. Eu acho que tem vários setores que estão interessados em apoiar esse tipo de atividade, falando tal de C40, CCA. São mais de 40 cidades agora, mas cidades sustentáveis é uma rede, tem recursos. E o CCAC é o Council of Climate Change. É o Conselho de Mudança de Clima, também tem recurso, ele está sugerindo essas fontes de recursos para se fazer esse programa de intercâmbio. But I also wanted to say about the private sector that Montenegro is an example of a private sector business initiated by the business sector to solve problems, and they are finding multiple benefits, and there are more benefits to be had. Então, eu vou comentar sobre o setor privado. A iniciativa de Montenegro é uma empresa privada que está encontrando, que decidiu entrar nesse setor e está encontrando benefícios, está obtendo resultados e ainda tem mais resultados para serem alcançados. This is an action, not a plan. They are in business and they are growing. E isso aqui não é planejamento de Estado, eles são uma empresa privada, eles estão no negócio e eles estão crescendo. And I just wanted to finally comment on Adriana's point about carbon markets. And they absolutely have been a sham to this point. Eu queria comentar sobre o mercado de crédito de carbono, que você comentou, que de fato é uma vergonha. We are working hard to connect real environmental action to real climate response. Então, o que a gente quer, então, agora fazer algo, mas que seja que conecte, de fato, ações ambientais reais. Carbon dioxide is democratic. It is uniformly distributed everywhere in the atmosphere. O dióxido de carbono é muito democrático porque ele se distribui uniformemente na atmosfera em todos os lugares. It's not like oil or coal. Diferentemente que o petróleo e o carvão. If we are all equally able to suck carbon out of the atmosphere for truly beneficial effects. E todos temos a mesma capacidade de fato, sequestrar carbono do ambiente para obter um resultado positivo. A carbon positive future is possible, and Brazil is in a position to lead. E ter esse resultado positivo em matéria de sequestramento de carbono é possível, e eu acho que o Brasil está numa posição para ser o líder. Então, mais uma vez, obrigada e